gente? Tudo bem com vocês? Bom, agora vamos para a aula de exercício, né? Sobre o conceito lá de calor específico, capacidade térmica, a equação fundamental da calorimetria. Beleza? Vamos lá? Bom, o primeiro exercício, ele está dizendo o seguinte, olha. Um corpo de massa 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico 0,4 calorias por grama grau Celsius. Determine a quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 para 35 graus Celsius. Depois, na letra B, que quantidade de calor deve ceder para que a sua temperatura diminua em 15 graus Celsius. E na letra C, pede para achar a capacidade térmica do corpo, né? Só reforçar, né? Que informação que é essa aqui? Ó? O que eu preciso entender quando eu leio isso? Aqui está dizendo que essa substância precisa de 0,4 calorias para que 1 grama dela varie em 1 grau Celsius. Porque é isso que o calor específico faz, tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos lá resolver a letra A. A letra A quer saber qual a quantidade de calor. Bom, só tem uma equação por enquanto, né? Que é a equação do Q macete. Então, MC ΔT. Eu quero achar a quantidade de calor. A massa está aqui, ó, 200 gramas. O calor específico está ali, né, em cima, aqui. Eu acabei de falar, 0,4. E a variação de temperatura aqui na letra A, ó, ela variou de 5 graus Celsius para 35 graus Celsius. De 5 para 35 dá uma variação de quanto? De 30. Então, quantidade de calor, 0,4 é a mesma coisa que 4 dividido por 10. Então, eu vou simplificar esse zero aqui com esse. Vai ficar 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Mais esses dois zeros aqui, que está parecendo mais um 6 do que zero. 2.400 calorias. Então, para que esse corpo de 200 gramas sofra essa variação de temperatura de 5 para 35, precisa receber 2.400 calorias, né? Eu vou trocar a cor do pincel para fazer a letra B. Que quantidade de calor deve ceder? Ó, determine que quantidade de calor esse corpo deve ceder para que a sua temperatura diminua de 15 graus Celsius. Ô, gente, esse D aqui é a mesma coisa que em 15 graus Celsius, tá? Diminua em 15 graus Celsius. Normalmente, o exercício coloca D, e esse D está significando em 15 graus Celsius ali, tá bom? Eu vou usar a mesma equação, E é igual a MC ΔT. A massa, 200. O calor específico é o mesmo, né? Porque é o mesmo corpo, 0,4. E agora a temperatura. Toma cuidado, porque se eu estou diminuindo, então ela está reduzindo em 15 graus Celsius, tá? Então, quando você tiver que calcular o quanto que está diminuindo, né? A temperatura está diminuindo, tem que lembrar de colocar o sinal negativo, tá bom? 200 vezes 0,4 dá 80. 80 que multiplica ali o menos 15. Ok? Bom, aqui não tem, né? Mas é sinal positivo. Mais vezes menos dá menos. 8 vezes 15 dá 120. Mais um zero ali, 1.200 calorias. O que significa esse negativo aqui? Que o corpo perdeu calor. Quando ganha, positivo. Quando perde, negativo. Tá bom? E a letra C
quer saber qual é a capacidade térmica do corpo. Aqui eu tenho duas opções para resolver. A mais prática, que é essa aqui. Massa vezes calor específico. Porque o exercício ele me deu a massa, tá vendo? E ele me deu o calor específico. Então, eu posso calcular a capacidade térmica fazendo, né, a massa, que é 200, vezes o calor específico, que é 0,4. E 200 vezes 0,4 dá 80 calorias por grau Celsius. Tem outro jeito de resolver? Tem outro jeito de resolver. Qual seria? Olha só, você poderia, por exemplo, vir aqui na letra A e utilizar a equação capacidade térmica mede a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. E aí, então, a capacidade térmica vai ser quanto de calor que ele recebeu? 24.000. De quanto que foi a variação de temperatura? Foi 30. Eu vou simplificar um zero aqui. 24 por 3 dá 8. Correga esse zero aqui. Calorias por grau Celsius. Viu? O mesmo resultado que eu obtive usando aqui. E se eu viesse aqui e fizesse também daria certo. Capacidade térmica é a quantidade de calor sobre o tempo. Capacidade térmica vai ser menos 1.200 dividido pela variação de temperatura, que foi quanto? Menos 15. Então, a capacidade térmica, menos dividido por menos, dá mais. 1.200 dividido por 15, para não falar que eu estou mentindo, hein? Ó, 1.200 dividido por 15, 80. Viu só? Então, deu o mesmo resultado. 80 calorias por grau Celsius. Então, você pode, para calcular a capacidade térmica, você pode usar tanto essa equação aqui, quanto essa. Tá vendo? Porque matematicamente, né, o que eu falei na aula teórica, que matematicamente a capacidade térmica para um corpo feito de uma única substância, a capacidade térmica representa o produto da massa desse corpo pelo seu calor específico. Ok? Vamos lá para o segundo exercício. O segundo exercício está dizendo o seguinte: a temperatura de 100 gramas de um líquido cujo calor específico é 0,5 calorias por grau Celsius sobe de menos 10 graus Celsius até 30 graus Celsius. Vou de novo, ó. A temperatura de um líquido sobe de menos 10 até 30 graus Celsius. Essas outras informações aqui são informações relevantes, né? Mas eu tenho que entender isso, ó. A temperatura de um líquido está subindo de menos 10 para 30 graus Celsius. Em quantos minutos será realizado esse aquecimento com uma fonte que fornece 50 calorias por minuto? Que fonte que é essa? Pode ser um forno, pode ser o sol, pode ser o forno micro-ondas. Então, a fonte é aquela que está transferindo calor para o corpo, tá bom? Então, deixa eu anotar aqui as informações. Eu tenho um corpo cuja massa é 100 gramas. Esse corpo tem um calor específico de 0,5 calorias por grau Celsius. A temperatura foi de menos 10 graus Celsius para 30 graus Celsius.
E que informação que é essa? Uma fonte fornece 50 calorias por minuto. Isso aqui, gente, é a potência da fonte. Você pode encarar isso como sendo a potência, aquela potência que nós aprendemos lá no primeiro ano, tá? Lembra que eu falei que potência mede a velocidade com que a energia é dada ou retirada de um corpo? O ano passado, nós utilizamos a energia mecânica, né? Que era energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, trabalho. Nessa matéria, a nossa potência vai ser quantidade de calor sobre o tempo, tá? Porque quantidade de calor é uma forma de energia. Então, aquela equação que eu passei o ano passado, né? Energia sobre ΔT, lembrando que essa energia aqui, ela se manifesta de várias maneiras. Nesse caso, o que a gente vai ter é a energia térmica, ou, nesse caso aqui, a quantidade de calor, tá bom? Então, aquilo ali eu posso colocar assim, ó, 50 calorias por minuto. Vai dar a potência em joules, tá bom? Você vai ter exercício que vai falar assim, considerando que a fonte tem uma potência de tantos, watts. Eu falei joules, não, é watts, de watts, né? Aqui ele deu em calorias por minuto, que é um exercício mais simples para poder resolver. Deixa eu trocar a cor aqui. Bom, o que o exercício quer saber? Ele quer saber quanto tempo eu vou precisar para que a temperatura desse líquido vá de menos 10 para 30 graus Celsius. Tá bom? E aí, como é que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, eu quero anotar aqui, porque aqui pode trazer algum problema, alguma confusão, e a pessoa falar assim, variou 20. Não variou 20. Porque se eu quero calcular a variação da temperatura, o que eu faria? Eu faria a temperatura final menos a temperatura inicial. E se eu vou fazer isso aqui, vai ficar assim, 30 menos a temperatura inicial. E a temperatura inicial é menos 10. E aí o que acontece? O que acontece é que menos vezes menos dá mais. Então, a variação de temperatura não vai ser 20. A variação da temperatura vai ser 40 graus Celsius. Você pode pensar de outra maneira. Pensa na reta numérica, né? O zero está aqui. A temperatura inicial está aqui, menos 10. A temperatura final está aqui, em mais 30, certo? Aí, para você sair daqui e chegar aqui no menos 30, quantas unidades você vai ter que andar? Você vai ter que andar 10 para poder chegar aqui, que está no menos 10. Menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, até você chegar aqui. Deu quanto? Deu 10. Depois, para chegar lá no 30. Então, aqui você andou 10 e aqui você vai andar mais 30. Deu uma variação de quanto? De 40 graus Celsius. Toma cuidado, tá? Quando tiver temperatura negativa e positiva, tá bom? Bom, mas como que eu vou fazer para achar o tempo? Ó, o tempo aqui, ele está aqui, ó. Então, a equação que eu vou usar é a equação da potência que nós aprendemos lá no primeiro ano. Só que eu vou fazer assim, potência, quantidade de calor sobre o tempo. Ó, tá vendo que eu estou colocando temperatura como um T maiúsculo? E aqui eu coloco T minúsculo, para separar, né? O T minúsculo é de tempo, o T maiúsculo é de temperatura. Inclusive, se você pegar alguns livros, eles nem usam T, eles usam θ. Então, você vai ver a conta lá assim, delta θ é igual a θ final menos θ inicial. O autor do livro, para não confundir T de temperatura com T de tempo, colocou θ.
Eu não gosto não, porque θ lembra a posição angular, e aí eu prefiro colocar o T maiúsculo, porque eu não, né? Muita gente prefere usar o Tzão aqui, o T maiúsculo, tá bom? Bom, a potência eu tenho, tá aqui, anotada, né? O tempo é o que eu quero achar. O que está faltando? A quantidade de calor. Como que eu vou achar a quantidade de calor? E é igual a mc ΔT, que é igual a massa, 100 gramas, o calor específico, 0,5, e a variação de temperatura, que foi 40. 100 vezes 0,5 dá 50, 50 vezes 40, 4 vezes 5, 20, mais 2 zeros, 2.000 calorias. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir aqui. Só que eu não vou fazer aqui não, porque o meu cabeção aqui vai tampar, tá? Então eu vou copiar aqui embaixo. Potência é igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. A potência, né, é 50 calorias por minuto, então 50. A quantidade de calor eu calculei ali, 2.000, dividido pelo tempo, que é o que eu quero achar, né? Porque ele quer saber exatamente em quantos minutos. Então, T. Passo o T para lá e passo 50 para cá, vai ficar 2.000 dividido por 50. 20, aí eu vou simplificar um zero, 200 por 5, 20 por 5 dá 4, 40 o quê? Ó, como aqui foi calorias por minuto e ele quer saber quantos minutos, então 40 minutos, tá? Teria outro jeito de resolver, Emerson? Teria. Como? Por regra de 3. Eu poderia fazer o seguinte. Aqui não está dizendo que a fonte fornece 50 calorias por minuto? Então, 50 calorias em 1 minuto. 2.000 calorias seria x. E aí você multiplica cruzado. Ó. Passa o x para cá, passa o 2.000 para lá, fica x vezes 50. X vezes 50, que é igual a 2.000. X é igual a 2.000 dividido por 50. Simplifica um zero, 20 por 5 dá 4, daria os mesmos 40 minutos, tá bom? Então, você tem essas duas maneiras de resolver para achar o tempo. Você pode usar a equação, ou você pode fazer por regra de 3, ok? Vamos lá para o próximo exercício. O terceiro exercício está dizendo o seguinte, olha, um corpo de massa 200 gramas é aquecido por uma fonte de potência constante e igual a 200 calorias por minuto. De novo, tá vendo? Ele agora citou, né? Ó, é uma potência. Então, eu tenho uma potência de 200 calorias por minuto. O gráfico mostra como varia no tempo a temperatura do corpo. Ó, tempo. Ó o θ aqui que eu falei, tá vendo? Aqui esse θ está representando a temperatura. E aqui está a temperatura. 20 graus Celsius, 40 graus Celsius, 60 graus Celsius. E aqui está a variação de temperatura. Ó, no instante t igual a 0 minutos, a temperatura era 20. No instante 30 minutos, a temperatura foi 60. Certo? Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que o constitui. Aí, você pode pensar assim, Emerson, mas ele deu 2 valores de temperatura, 2 valores de tempo, qual que eu vou usar? Tá vendo que nem vai bater aqui o 40 e o 20? Não vai bater, ó. Mas como aqui está uma reta, significa que o comportamento desse corpo ele é constante. O que é constante? A capacidade térmica e o calor específico. Significa que qualquer intervalo que você pegar aqui de temperatura e de tempo,
você chegaria na mesma resposta. Logo, eu vou pegar esse ponto aqui, que eu tenho certeza dos valores, e esse ponto aqui. Porque esse ponto aqui não está dando 20 não, ó. Tá vendo? Não está dando 20 não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto e eu vou pegar esse ponto aqui, tá? Do que eu estou tirando? Eu estou colocando ponto A, ponto B. Esse ponto corresponde a um par ordenado. Esse ponto corresponde a um par ordenado, né? Como que eu faço para saber quais os valores? Ó, um gráfico é de um eixo é de temperatura, o outro é de tempo. Então vamos fazer assim, ó. Temperatura inicial, tempo inicial. Já anotado aqui. Como que eu faço para saber a temperatura? Aonde está a temperatura? Está em Y. Então, o que eu faço? Imagina que você está aqui assim, olhando lá para essa parte aqui, ó. Então, eu estou vindo aqui, deixa eu chegar para frente para me aparecer lá. Eu vou olhar aqui para ver qual é o número que está aparecendo ali, ó. Tá vendo? Que número que eu estou vendo aqui na minha frente? O número que eu estou vendo aqui na minha frente é o 20. Então, a temperatura inicial é 20. Agora, eu quero saber qual o valor para o tempo. O que eu vou fazer? Eu vou me posicionar aqui em cima e vou olhar lá para baixo. Se eu olhar para baixo, o que eu vejo aqui no eixo do tempo? Eu vejo 0. Depois, eu vou para aquele ponto lá em cima. Eu vou para esse ponto B aqui. Vamos lá. Olhando assim, o que eu estou vendo? Eu estou vendo o 60. Então, a temperatura, 60 graus Celsius. E se eu olhar para baixo para ver qual o tempo que tem? 30 minutos. Certinho? Olha eu colocando graus Celsius ali. 30 minutos. Muito bem. Então, vamos lá. De quanto que foi a variação de temperatura? Foi de 20 para 60. De 20 para 60 variou 40 graus Celsius. Qual foi a variação do tempo? Foi de 0 para 30. Então, 30 minutos. Ok? O exercício quer saber o calor específico e ele quer saber a capacidade térmica. Aonde tem calor específico? Calor específico tem na equação do Q-macete. Q é igual a mc ΔT. Vamos lá. Quem que eu quero achar? Calor específico. Do que eu preciso? A quantidade de calor. O exercício me deu? Não. Eu sim, Emerson, tá 200 calorias. Não. 200 calorias é a potência da fonte, 200 calorias por minuto. Né? Então, isso não é a quantidade de calor. Significa que eu vou ter que dar um jeito de calcular. A massa foi dada? A massa foi dada, ok. Então, a massa aqui foi dada, aqui não foi dado. A variação de temperatura foi dada? Também foi. Acabei de calcular aqui que é 40. Né? Eu preciso calcular a quantidade de calor. Qual outra equação que eu tenho? A da potência. Potência é quantidade de calor sobre a variação do tempo. Aí alguém pode pensar assim, mas ô Emerson, você não falou dessa equação na teoria. Eu não falei dessa equação nessa teoria porque nós já tínhamos visto isso anteriormente. Né? Por isso que eu falei com vocês, né? Na época de energia, eu falei, gente, é uma matéria que a gente vai precisar lá no segundo ano, tá aqui aplicando. E na próxima quinzena, que eu vou explicar para vocês transferência de calor, vamos usar o princípio da conservação de energia, tá bom? Então, a equação que eu vou usar é essa. O exercício me deu a potência, né? 200 calorias por minuto. Então, 200. A quantidade de calor que eu quero achar. Quanto tempo a fonte ficou? 30 minutos.
multiplica cruzado. 2 vezes 3 dá 6, mais 3 zeros. Então, você tem 6.000 calorias. Resolvido. É só substituir agora. Deixa eu trocar a cor do pincel. Então, vai ser 6.000, que é igual a massa, 200, vezes o calor específico que eu quero achar, vezes a variação de temperatura, que foi 40. 6.000 é igual a 2 vezes 4 dá 8. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Simplifica 3 zeros aqui com 3 zeros aqui. O 6, ou desculpa, o 8 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, o calor específico vai ser 6 dividido por 8. 6 por 2 dá 3, por 2 dá 1,5, por 2 dá 0,75. 0,75 calorias por grama grau Celsius, porque esse é a unidade do calor específico. Agora, eu vou achar a capacidade térmica. Só deixa eu me tirar da frente aqui. Sai daí, rapaz. Aí, senão vocês não vão conseguir ver a resolução, né? Porque eu vou fazer nesse cantinho aqui, tá? Eu vou achar a capacidade térmica. Capacidade térmica é massa vezes calor específico. A massa do corpo é 200, né? O calor específico eu achei é 0,75. E aí eu vou fazer a multiplicação de 200 vezes 0,75. 0,75 é a mesma coisa que 75 dividido por 100. Eu vou cortar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui, fica 2 vezes 75, que dá 150 calorias por grau Celsius. Ok? Emerson, poderia fazer de outro jeito? Poderia fazer de outro jeito. Eu poderia vir aqui, ó, depois que eu calculei a quantidade de calor, eu poderia, ao invés de calcular primeiro o calor específico, eu poderia vir aqui e utilizar a equação capacidade térmica dividido pela temperatura, né? E aí eu iria fazer 6.000 dividido pela variação de temperatura, que foi de 20 para 60, né? Então dá 40. E aí faria a divisão. Ó, simplifica um zero aqui, um zero aqui. 600 por 2, 105, por 2, 300. Por 2, 150. 150 calorias por grau Celsius. Poderia também fazer dessa forma. E depois vir aqui calcular o calor específico, né? Ou calcular a capacidade térmica, substituir aqui e achar o calor específico. Também daria no mesmo, tá bom? Bom, a questão 4 está dizendo o seguinte, ó. Considere que uma pequena boca de fogão a gás fornece tipicamente a potência de 250 calorias por segundo. Supondo que toda a energia térmica fornecida pela boca do fogão é transmitido a 200 gramas de água, que inicialmente está a 30 graus Celsius. Calcule o tempo em segundos necessário para que a água comece a ferver. Considere a pressão atmosférica como 1 atm, o calor específico da água igual a 1. Bom, de novo, né? Está me dando aqui potência e ele quer saber quanto tempo em segundos. Aqui já está em segundos, tá vendo? A potência está em segundos, então não vou precisar fazer muita coisa. Então, quanto tempo eu vou gastar para levar essa água? Eu vou fazer aqui. Nessa parte, quando tem variação de temperatura, eu sempre gosto de fazer assim, fazer uma esfera, uma bola, para poder dizer, ó, eu tenho água, só para representar, tá? Eu tenho água que está a 30 graus Celsius. E o que eu quero fazer? Eu quero levar essa água a uma temperatura de fervura. E qual é a temperatura em que a água sofre ebulição, gente?
100 graus Celsius. Então, eu quero levar esses 200 gramas de água daqui para cá, né? O exercício quer saber quanto tempo eu vou gastar para fazer isso. Bom, a equação que tem tempo é a equação da potência, né? Potência é quantidade de calor dividido pelo tempo. A potência eu tenho, é 250, está faltando o quê? A quantidade de calor. Então, vamos calcular a quantidade de calor. A massa é 200. O calor específico é água, vale 1. E a variação de temperatura? Ó, gente, foi de 30 para 100. Variou quanto? Variou 70. Bom, 2 vezes 7, 14, mais 3 zeros. Então, dá 14.000 calorias. Ok? E agora eu vou substituir aqui, né? Só que antes disso, deixa eu me tirar daqui de novo. Fica para cá, tirar esse cabeção aqui da frente. 250, que é igual a 14.000, dividido por ΔT. Passo o ΔT para cá e passo 250 para cá. Então, ΔT é igual a 14.000 dividido por 250. ΔT, vamos lá fazer a conta. 14.000 dividido por 250, que vai dar 56. 56 o que, gente? 56, a potência está em calorias por segundo, eu usei 250 calorias por segundo, então minha resposta aqui é segundo. E ele pediu a resposta em segundos, né? Beleza, então a resposta é 56. Vamos lá para o próximo exercício. Bom, vamos lá para o último exercício. Já coloquei um pouquinho mais para o lado aqui, tá? Para não atrapalhar. Olha só o que o exercício está dizendo. Um escritório tem dimensões iguais a 5, 5 e 3 metros. Possui paredes bem isoladas. Inicialmente, a temperatura no interior do escritório é de 25 graus Celsius. Chegam, então, as 4 pessoas que nele trabalham. Cada uma liga a um microcomputador. Tanto a pessoa quanto o microcomputador dissipam, em média, 100 watts cada, na forma de calor. O aparelho de ar-condicionado instalado tem a capacidade de diminuir em 5 graus Celsius a temperatura do escritório em meia hora, com as pessoas presentes e os micros ligados. O aparelho de ar-condicionado instalado tem a capacidade de diminuir em 5 graus Celsius a temperatura do escritório em meia hora, com as 4 pessoas lá dentro e os 4 microcomputadores ligados. A eficiência do aparelho é de 50%. Considere o calor específico do ar igual a 1.000 joules por quilograma graus Celsius, a sua densidade igual a 1,2, e aí pediu para achar a potência elétrica consumida pelo aparelho de ar-condicionado. E a letra B, o aparelho de ar-condicionado é acionado automaticamente quando a temperatura do ambiente atinge 27 graus Celsius, baixando-a para 25. Quanto tempo depois da chegada das pessoas no escritório o aparelho é acionado? Tá? Então vamos lá. Determine a potência elétrica consumida pelo aparelho. O que significa ter uma eficiência de 50%? De toda a energia que ele gasta, ele só consegue usar 50% dela para fazer o que o ar-condicionado se propõe a fazer. O que o ar-condicionado se propõe a fazer? Reduzir a temperatura do ambiente. Então, seria mais ou menos assim. Ele gasta de energia elétrica, lá no padrão, lá no relógio, ele gasta 10 kW de energia, mas daqueles 10 kW de energia, ele efetivamente só usa 5 kW para refrigerar o ambiente. Os outros 5 é perdido, é energia dissipada. Como que é energia dissipada?
O ar-condicionado, ele tem a ventoinha, né? O ventiladorzinho que fica soprando. Aquilo ali não está sendo usado para resfriar, está sendo usado para outra coisa. Ele faz barulho. O próprio aparelho de ar-condicionado, ele esquenta, então você tem energia térmica. Então, de toda a energia que ele está recebendo, uma parte ele usa para fazer aquilo que ele se propõe, que é refrigerar o ambiente. E uma parte, ela é perdida, ela é dissipada, tá? Nesse caso aqui, a metade da energia que ele consome, ele joga fora. Todo ar-condicionado é assim? Lógico que não. Você tem ar-condicionado que tem uma eficiência muito maior, de 70%, de 80%, tá bom? Mas a questão toda aqui é que eficiência é a relação entre a energia que eu recebo para trabalhar e aquilo que eu realmente trabalho. Tem uma perca aí, tem uma perda aí de energia, tá? Então, nesse caso aqui, ele usa 50% para fazer o que está dizendo aqui, que é, eu tenho um escritório, eu tenho um escritório, eu vou fazer aqui mais ou menos. O escritório basicamente é um paralelepípedo, né? Eu tenho um escritório, ali dentro desse escritório eu tenho 4 aparelhos de ar-condicionado e ali dentro eu tenho 4 pessoas. E o que cada um desses elementos ali dentro estão fazendo? Eles estão dissipando 100 watts de energia cada um. Tanto a pessoa quanto o microcomputador dissipam em média 100 watts cada um na forma de calor. Significa que essa pessoa... e o que significa 100 watts, gente? Nós vimos isso ano passado. Potência 100 watts. Watts é a mesma coisa que joules por segundo. Quando ele fala que tanto a pessoa quanto o microcomputador dissipa em média 100 watts, ele está dizendo o seguinte: cada pessoa e cada microcomputador jogam em forma de calor 100 joules de energia a cada segundo para o ar aqui dentro. Então, o ar que está aqui dentro, a cada segundo recebe 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 joules de energia. E, obviamente, o que vai acontecer com o ar? O ar está recebendo a energia térmica, o ar vai fazer o quê? Vai aumentar a temperatura. E é para isso que existe lá o aparelho de ar-condicionado aqui. É para ele tirar esse calor para que a sala fique numa temperatura agradável para eles poderem trabalhar, tá? Bom, o exercício quer saber o seguinte: qual a potência elétrica? Quanto de energia esse aparelho de ar-condicionado consome? Como que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: já que ele tem uma eficiência de 50% e a função dele é pegar o calor que as pessoas e o microcomputador estão gerando, pegar esse calor todo aqui desse pessoal e dos computadores e passar por ele e jogar o calor fora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a potência que ele realmente utiliza, que a gente chama de potência útil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a potência útil desse aparelho, né? Como que eu vou fazer isso? Ora, quantidade de calor dividido pelo tempo. A quantidade de calor eu vou ter que calcular. O tempo eu tenho. O tempo é esse aqui, ó. O aparelho de ar-condicionado instalado tem a capacidade de diminuir em 5 graus Celsius a temperatura do escritório em meia hora. Tá vendo? Então, em meia hora, ele reduz a temperatura em 5 graus Celsius. É isso aqui que eu vou estar utilizando, tá bom? Então, o tempo, meia hora. Mas como é joules por segundo, eu não posso usar meia hora ou 30 minutos. Eu tenho que usar em segundos, tá? Então, esse tempo de 0,5 horas, eu tenho que passar para segundos. Vamos voltar lá no primeiro ano, lá no iniciozinho.
1 hora tem quantos segundos? 3.600 segundos. Meia hora é a metade, 1.800 segundos. Né? Beleza, essa parte está resolvida. Eu preciso agora de saber qual é a quantidade de calor que é retirado nessa meia hora. Tá? Eu preciso saber quanto de calor é retirado nessa meia hora. Como que eu vou fazer? Quantidade de calor é massa vezes calor específico vezes ΔT. Que massa que eu vou usar, Emerson? Ora, o ar-condicionado, ele entra em contato com quem? Com o ar. O ar é que passa ali, então ele vai tirar calor do ar, da massa de ar. Mas o Emerson, o exercício não deu a massa do ar. É verdade, não deu. Mas ele me deu a densidade do ar, ó. Ele me deu a densidade e com a densidade eu consigo calcular a massa, tá? Vou fazer aqui embaixo, tá? Densidade é massa sobre volume. Se a densidade do ar é 1,2 e eu quero achar massa, eu preciso... Ih, Emerson, eu preciso do volume. E volume? Ora, o volume do ar que está aqui dentro. E qual é o volume do ar que está aqui dentro? O volume da sala. Como é que calcula o volume da sala, Emerson? Ora, como é que você calcula o volume de um paralelepípedo? Lado vezes lado vezes lado. 5 vezes 5 vezes 3. 5 vezes 5, 25 vezes 3, 75. Então, a massa vai ser 1,2 vezes 75, que dá 90. 90 o quê? Quilos. Mas, o Emerson, como é que você sabe que é quilos? É porque a densidade está em quilogramas por metro cúbico, por isso que eu sei que é quilos. 90. Qual é o calor específico do ar? 1.000 joules por quilograma. Tá vendo? A massa está em quilos, calor específico também. 1.000 vezes a variação de temperatura. Foi de quanto? Ó, eu já tinha colocado aqui, 5 graus Celsius. 9 vezes 5, 45. E aí eu coloco mais 4 zeros ali. 450.000 calorias. Não. Eu usei o calor específico 1.000 joules. 1.000 joules. Então, aqui é joules. Resolvido o problema, ó. Eu tenho o tempo em segundos e eu tenho a quantidade de calor. Então, eu vou achar a potência útil. Vai ser 450.000 dividido pelo tempo de 1.800. Vou simplificar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Vou dividir, então, 4.500 por 18. E dá 250. 250 o quê? 250 watts. Resolvido, né, Emerson? Não. O exercício pediu a potência elétrica consumida, a que fica lá no relógio, lá no padrão. E isso que eu calculei aqui foi a potência que ele consegue utilizar. O que eu acabei de falar inicialmente lá? Que ele, de toda a energia que ele gasta, ele só consegue usar 50% dela para fazer o que ele se propõe. Então, isso aqui não é a potência total consumida, isso é a potência útil. A potência total, ela é o quê? Se isso aqui corresponde somente a 50%, quanto de potência ele efetivamente gasta? 500 watts. Porque de toda a energia que ele recebe, ele perde 50%. Então, a potência total é de 500 watts. Essa é a minha resposta. Tá bom? Bom, vamos lá para a letra B. Deixa eu abaixar aqui o... Deixa eu baixar aqui um pouquinho, aí, para resolver a letra B. O aparelho de ar-condicionado é acionado automaticamente quando a temperatura do ambiente atinge 27 graus Celsius, baixando-a para 25.
Quanto tempo depois da chegada das pessoas no escritório o aparelho é acionado? Agora eu vou estar utilizando esse 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 watts aqui. Agora eu vou estar utilizando esses 100 watts que ele me informou aqui, tá? Olha só, vamos de novo. O aparelho de ar-condicionado é acionado automaticamente, tem um termostato ligado nele, o que utiliza lá aquelas placas bimetálicas, né? Que faz isso aqui e faz isso. Então, quando está frio, as placas estão assim. Aí começa a esquentar, ela começa a fazer isso aqui, e aí tem um pininho aqui, elas começam a fazer isso, fecha, e aí liga o ar-condicionado. Então, ele é acionado automaticamente, através de uma placa bimetálica, tá bom? Quando a temperatura ambiente atinge 27 graus Celsius, baixando-a para 25. Quanto tempo depois da chegada das pessoas no escritório o aparelho é acionado? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui uma linha divisória para poder a gente resolver a letra B. Então, resolvendo a letra B. Ó, as pessoas chegaram, a temperatura do escritório estava em 25 graus Celsius. As pessoas chegaram, ligaram seus microcomputadores, começaram a jogar calor para dentro da sala e a temperatura foi para 27 graus Celsius. Então, aqui foi na hora que elas entraram e ligaram o computador, ou seja, aqui está no instante t igual a 0 segundos. O que o exercício quer saber é em que instante a temperatura chega em 27 graus Celsius. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer usar um raciocínio muito parecido com a letra A. Potência é calor sobre o tempo. Nesse caso aqui, a potência que eu tenho é a potência que as pessoas estão dando para o ambiente, que é de quanto? É de 800 watts, né? Quanto de calor que elas estão dando para o ambiente? Vixe, não sei. Vou ter que calcular. Porque eu quero achar o tempo. Tá vendo que ficou faltando aqui? Quanto de calor que essas pessoas deram para o ar vir daqui para cá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que macete. Vou pegar a massa de quem? Do ar. Eu já fiz isso, né? Já tenho a massa, é 90. Eu já tenho o calor específico, coloquei 900, 90. Eu já tenho o calor específico do ar também, né? Ele é 1000 joules por quilograma. E de quanto foi a variação de temperatura? Quando eu cheguei, estava 25. Hora que chega em 27, que aciona. Então, variou a temperatura em 2 graus Celsius. 90 vezes 2, 2 vezes 9 dá 18, mais 4 zeros, 180 mil calorias. Lá já ia colocar calorias, né? Não. Eu não usei o calor específico aqui de 1000 joules por quilograma, então é joules. E aí eu vou substituir aqui, 180 mil joules. Passo o T para cá e passo 800 para cá. T é igual a 1.800 dividido por 800. Vou simplificar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. E aí a minha divisão vai ser de 1.800 dividido por 8. 1.800 dividido por 8. 225. 225 o que, Emerson? 225 segundos. E como que você sabe que é segundo, Emerson? Porque isso aqui é 800 watts. 800 joules por segundo. Por isso que eu sei que é segundo, né? O ideal aqui, gente, é o seguinte. Quando você estiver trabalhando com tempo, até 59 segundos,
você mantém em segundos. Passou disso, por exemplo, 70 segundos, você já passa para minutos, tá? Se passar de, por exemplo, 1.800 segundos, aí você já pode colocar em horas, por exemplo. Mas passou dos 60 segundos, passa para minutos. Então, vamos passar esse 225 segundos para minutos? Mas, Emerson, e se eu deixar, vai estar errado? Não. Aqui ele só pediu para achar o tempo. Ele não falou se é em minutos ou em segundos. Mas o ideal é que eu passe para minutos, para ficar um valor mais palpável, né, de eu entender. E, Emerson, não lembro como é que faz mais não. Vamos lá. 1 minuto tem 60 segundos. Quantos minutos vão ter? 225 segundos. Multiplica cruzado, 60x é igual a 225. Guardo minha cabeça ali já. Vim para cá. 225 dividido por 60. 225 dividido por 60, 3,75. 3,75. 3,75 o quê? 3,75 minutos. O que eu passei para minutos. Beleza?